Então, nós daremos seguimento imediatamente já à condução do 5º painel, painel que encerra esse dia de trabalhos, ok? Esse painel, ele tratará do tema Conhecer para Preservar, ações de comunicação e capacitação para a conservação e uso sustentável de abelhas no Brasil. Bem, para atuar como moderador neste painel, nós temos o privilégio de convidar ao palco Antônio Celso Vilar. Por favor, Antônio Celso Vilar, queira vir ao palco. Ele é secretário executivo da Associação Abelha, é jornalista, graduado e pós-graduado na Faculdade Casper Libero, em São Paulo, em larga experiência em mídias impressa e digital, passando pela criação e pelo gerenciamento de projetos de comunicação em entidades e associações ligadas, principalmente ao mundo agro, com mais de 30 anos de experiência em jornalismo, com passagens pelos grupos O Estado de São Paulo e Folha de São Paulo, além de sólida vivência em projetos de consultoria em comunicação corporativa e empresarial. Claro que isso tudo dificulta muito o meu trabalho aqui, certamente. Bem, como painelistas, eu gostaria de convidar para que venha ao palco, por favor, Cristiano Menezes, da Embrapa Meio Ambiente, por gentileza. É biólogo pela Universidade Federal de Uberlândia, doutor em entomologia pela Universidade de São Paulo, campus de Ribeirão Preto, é pesquisador da Embrapa Meio Ambiente, estuda a biologia das abelhas sem ferrão e desenvolve tecnologias para sua criação em escala comercial e uso para polinização agrícola. Ele visa, com suas pesquisas em abelhas, alavancar negócios inovadores com impactos positivos na sociedade. Atua na disseminação de conhecimento sobre abelhas com base na ciência, tanto para público leigo como profissionais do setor. Contribui com políticas públicas para desburocratizar a atividade da meliponicultura, conservar os polinizadores e promover a convivência harmônica entre a agricultura e as atividades de criação de abelhas. Seja bem-vindo nesse palco, portanto. Convidar também Janete Lacerda de Almeida, do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Senar. Queira vir ao palco, por gentileza. Ela é pós-graduada em Tecnologia de Leite e Derivados pela Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas, Gestão em Agronegócio, Centro Universitário de Maringá, Paraná, e em Pedagogia Empresarial pela Antares Curso. Graduada em Zootecnia pela Universidade de Rio Verde, atua no Senar há 20 anos, sendo que nesse período esteve 12 anos atuando diretamente na formação profissional de produtores rurais e agentes do sistema. Na administração central da instituição, foi coordenadora de capacitação de agentes na metodologia da Diretoria de Assistência Técnica e Gerencial. Atualmente, ela exerce o cargo de diretora de Educação Profissional e Promoção Social do Senar, responsável pelo aprimoramento das estratégias educativas presenciais e à distância da formação profissional rural e promoção social. Seja também bem-vindo a este palco. Bem, convidamos também Cassiano Ribeiro da revista Globo Rural. Por gentileza, queira vir ao palco. O Cassiano é jornalista especializado em agronegócio e atua exclusivamente na cobertura do setor, isso desde 2008, tendo acumulado diversos prêmios de reportagens ao longo da carreira. Indicado 4 vezes por colegas comunicadores e influenciadores como um dos jornalistas mais admirados na imprensa do agro no Brasil, trabalha na Globo Rural desde 2015. Em 2022, ele assumiu a liderança do projeto Nova Globo Rural, que se tornou no hub de jornalismo agro do Grupo Globo, responsável pela direção editorial e de projetos especiais da marca, com produção de conteúdo especializado para os jornais Valor Econômico, o Globo, Revista Globo Rural, Rádio CBN também, Globo News. Bem, senhores, estão todos montados aqui já no palco. Bem, para a moderação e a coordenação dos trabalhos, senhor moderador, o senhor tem a palavra. Bom, boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui para comemorar esses 10 anos da abelha, num evento que é, nossa, para mim, que sou jornalista, maravilhoso, esse dia inteiro, de palestras, de informações muito ricas e de ideias. E aí eu queria me dirigir a Ana, a Ana Sade, porque a Ana vai ter problema nesse momento, porque se a Ana recebe semanalmente umas 10 ligações da doutora Vera Imperatriz com ideias,
a partir de hoje, o telefone da doutora Ana vai tocar muito mais, porque eu estou vendo a carinha da doutora Vera e fervilhando as ideias e projetos. Então, eu quero dizer para os associados aqui presentes que vamos ter projetos, né, mais do que não for, não é? O Cristiano Menezes, que conhece bem a professora, sabe, ideias virão, né? E eu agradeço muito às pessoas que permaneceram o dia inteiro. Eu sei que é difícil, todo mundo... É verdade, professor, é verdade. E as pessoas que passaram o dia inteiro aqui, que conviveram conosco esse dia todo, que foi assim, eu estou muito feliz. Foi um dia muito rico. Então, eu não tenho muito mais o que falar da Associação Abelha, porque a associação foi dito bastante, né? Sobre ela e sobre o trabalho dela. Agora, tem aqueles que passaram o dia e tem aqueles que chegaram depois, tem aquele que chegou da Alemanha diretamente para essa, aqui é o José Eduardo, agradecemos, chegou direto da Alemanha para o nosso evento, então é uma grande honra aqui. Então, Ana, prepare-se, Ana, porque as ideias virão. Bom, o que eu quero só frisar, depois de tudo que já foi dito sobre a Associação Abelha, é que em 2014, quando a gente começou a discutir o que seria a associação, essa questão que vamos discutir hoje aqui nesse painel era a questão fundamental, quer dizer, as duas questões fundamentais, comunicação e educação. E aí eu fui instigado pela professora Vera para encontrar esse caminho. Ela falava como comunicar melhor, como falar com diversos públicos, como explicar coisas que podem ser mais complexas, mas de uma maneira mais simples, para muitos públicos. E eu acho que a gente foi bastante feliz, enfim, porque o projeto, nesses 10 anos, se mostrou um projeto vitorioso, e porque a gente conseguiu trabalhar com aquilo que diz a nossa missão, né? Reunir, produzir e divulgar, né? Então, essas 3 palavras que parecem simples, mas foram muito bem pensadas na discussão, e a Ana adora, ela já mudou algumas coisas da missão e de objetivos, mas assim, gente, quando ela fala que mudou vírgula, muda a vírgula mesmo no objetivo. É complicado, a gente já teve uma reavaliação disso. E foi fantástico, porque a gente conseguiu reunir, porque teve parceria. E a primeira grande parceria, que também já foi falada aqui com o CRIA, porque quando começou a chegar aquele monte de informações, eu virei para a Ana e falei assim, e aí? Como que a gente vai reunir tudo isso? E ela falou, calma, eu já sei quem a gente vai chamar, e chamou o CRIA, que realmente foi uma luz para nós, para a organização das plataformas que hoje estão reunidos no InfoAbelha. E depois outras parcerias, porque a decisão que foi tomada, que também está na missão, que também está nos objetivos, é que a gente teria que trabalhar com uma rede de parceiros. E é isso que nós fizemos desde o início. É claro que aqui na mesa a gente tem 2 exemplos dessa parceria, né, que são muito importantes, a Embrapa, no caso, a Embrapa Meio Ambiente, com o pesquisador Cristiano Menezes, que há 10 anos não tinha nenhum filho, agora tem 3, daqui 10 anos ele vai comprar a casa do vizinho, enfim. E assim, é uma produção absurda de coisas que foi feita em parceria com a Embrapa, que a gente se orgulha demais. E quando a gente decidiu falar mais com o mundo agro, a gente não titubeou. Era o Senar que a gente tinha que procurar. O Senar tem um trabalho maravilhoso, e Janete me corrija, mas foi a parceria tripartite, a primeira parceria tripartite, né? E o sucesso, que na verdade a Janete vai explicar, é estrondoso, né? É absurdo o número de downloads dos EADs, enfim. Então, resumidamente, eu quero dizer que essa mesa vai debater aquilo que nós sempre quisemos, comunicação e educação. E uma coisa está absolutamente ligada à outra, porque comunicação com base científica, comunicação que aponta a fonte de onde você tirou a informação, ela é educação, né? Então, está interligado.
E, por último, não menos importante, eu que sou jornalista, sempre quis trabalhar com o bom jornalismo. Então, a gente sempre procurou as boas publicações, a mídia boa que quer essa informação. E aqui nessa mesa nós temos o Cassiano Ribeiro, que representa, né, a Globo Rural, e que nas conversas que a gente tem tido constantemente, ele admite assim, como esses temas ligados à polinização e polinizadores têm aumentado muito o interesse e estamos sempre à disposição para passar como fonte de informações, tá bom? Então, eu não vou falar mais nada, mas só quero colocar que é um prazer imenso e vamos lá. Vou pedir para o professor Cristiano Menezes começar, ok? E vamos em frente. Boa tarde a todos, eu sou Cristiano Menezes, pesquisador da Embrapa Meio Ambiente. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência nesse universo da comunicação sobre abelhas, um pouco do histórico, do que a gente fez juntos com a Associação Abelha, relembrando um pouco dos 10 anos que se passaram, mas também pensando um pouco sobre os próximos 10 que vêm por aí. Bom, eu sou natural de Uberlândia, fiz biologia lá, entrei na faculdade aos 18 anos, e meu pai ficou me pressionando para ir trabalhar com o Dr. Kerr, porque era um cientista famoso. Eu até então não sabia nada de abelhas, e meu único contato, minha única lembrança era quando criança ficar fechando o tubinho da jataí e esperando elas abrirem por diversão. Então não tinha nenhum conhecimento prévio, nem nada, mas quando o Dr. Kerr abriu pela primeira vez uma colmeia de jataí para mim, e eu visualizei o que significava aquilo, aquela sociedade incrível, os produtos maravilhosos. Eu tenho, acho que o único slide que eu trouxe, com os produtos maravilhosos que uma colmeia representa, a importância em termos de polinização, o mel, né, um universo maravilhoso. Eu encontrei um tesouro, eu falei, como que eu, aos 19 anos, não conhecia isso, não sabia da importância dessas abelhas, não encontrava isso no supermercado. Então, a partir daí, eu resolvi trabalhar com isso e com uma vocação, uma motivação muito grande para que as pessoas não chegassem aos 19 anos sem saber o que era uma abelha sem-ferrão, quem eram as abelhas nativas. Então, eu segui minha vida acadêmica com um pé no empreendedorismo e um pé na academia. Depois fui fazer o doutorado com a professora Vera, com bastante influência do Dr. Paulo também, com um pé na academia e um pé nessa questão de educação. Quando eu entrei na Embrapa, logo em seguida a Associação Abelha estava sendo formada, né, há 10 anos atrás, e eu enxerguei ali uma excepcional oportunidade de concretizar esse sonho. Até então eu vinha fazendo esse trabalho de educação, de treinamento, de capacitação, mas ali eu enxerguei uma excelente oportunidade de tornar esse sonho realidade. Primeiro, porque teríamos recursos financeiros para poder implementar essas ideias. Mas segundo, e muito importante, a equipe de recursos humanos disponíveis para fazer isso, que é a equipe da Associação Abelha. Então, o Antônio, com toda a sua equipe coordenada, a Débora, o Guilherme, o Roberto, a Kátia, a Ana, né, gente com outras capacidades, né, que somados à nossa capacidade técnica, nos juntamos para realmente fazer as informações sobre as abelhas chegarem até a população geral. E assim a gente fez ao longo desses 10 anos. Foram livros, vídeos, podcasts, videocasts, cursos online, cursos presenciais. Eu poderia passar a tarde inteira listando todos os produtos que a gente fez, fototeca, enfim, uma lista enorme de produtos, e nós literalmente chegamos a milhões de pessoas. Foram milhões de pessoas que a gente atingiu, com matérias na Ana Maria Braga, com Masterchef, com, enfim, a gente atendeu desde o jornalzinho da esquina até os canais mais importantes do Brasil. Então, a gente realmente, o Ronivon, bem lembrado, criador de abelhas, inclusive. Então, a gente realmente conseguiu, com isso, atingir milhões de pessoas e promover mudanças na prática. A gente viu
uma mudança de comportamento nesses 10 anos das pessoas. Os agricultores hoje sabem o que são as abelhas, a importância delas. Os criadores de abelhas melhoraram seu nível técnico em função dos muitos materiais que a gente produziu juntos. E quando eu falo a gente, não só eu, mas todo o comitê técnico-científico, todos os parceiros da Associação Abelha também, gerando bastante impacto. Então, eu vou trazer 2 relatos que me impactaram bastante. Um deles foi uma das pessoas que atendeu a um curso nosso em Belém, quando eu estava na Embrapa Amazônia Oriental, e a gente recebeu um apoio do CNPq e da Associação Abelha para estruturar, revitalizar o espaço para capacitação lá. E uma das pessoas que frequentou o nosso curso era um arquiteto, não tinha nada a ver com abelhas, ele gostava de abelhas, criava abelhas em casa, mas gostou tanto do treinamento que a gente deu na Embrapa que resolveu se profissionalizar. O Yuri criou um canal, chama Nativas do Pará, criou uma rede de criadores na região de Manguezais, no estuário de Belém, enorme. Hoje eu diria que é um dos maiores, se não for o maior meliponicultor comercializando, fornecendo mel de abelha sem ferrão, de 2 espécies diferentes, da Uruçu cinzenta e Uruçu amarela, para o Brasil todo. Uma rede enorme a partir de uma pessoa que assistiu um curso nosso e, por causa desse trabalho que a gente fez, hoje faz uma revolução, claro, de forma independente, a gente não tem mais uma relação, mas eu acompanho o trabalho dele, sensacional. A segunda foi uma menininha de 7 anos, que a gente foi dar um curso, uma palestra na Serra do Japi, e aí eu passei e a menina com a mãe dela começaram a cochichar, e a Ana estava atrás, viu elas cochichando, e com aquela descrição que vocês conhecem da Ana, pergunta, o que vocês estão falando? O que vocês estão cochichando, né? E você fala, o Cristiano Menezes passou ali e tal, e aí a Ana foi conversar com ela para a gente ver a história dessa menina. Então, era uma criança de 7 anos, que a partir do material que ela conheceu da Associação Abelha, os nossos vídeos, se apaixonou pelas abelhas, e aí ela foi contar a história da filha dela na escola. Ela viu umas crianças mexendo nas colmeias de jataí na parede da escola, atrapalhando as abelhas, e aí a criança ficou revoltada e chamou a diretora da escola para avisar que ali era uma abelha sem ferrão, que era super importante, e a partir dali desencadeou um movimento na escola enorme, que a sensibilização dos professores, da diretora, e eles criaram um programa enorme dentro da escola para cuidado das abelhas. Tiraram uma espatódia que tinha na escola, que é tóxica para as abelhas, localizaram vários ninhos de abelhas sem ferrão na escola, e começaram a preservar, criaram plaquinhas para essas abelhas, criaram uma horta que favorecia fornecendo comida para essas abelhas. E mais recentemente, ela continua me mandando notícias, a escola está fazendo alguns programas com a cidade, com a prefeitura, para mapear os ninhos da cidade. Ou seja, uma criança sensibilizada pelo material que a gente produziu, hoje está provocando realmente uma revolução na cidade onde ela está, na comunidade onde ela está. Claro que esses são os 2 casos que a gente conhece. Quantos milhares de pessoas a gente tem que a gente tocou em algum momento, que viram algum vídeo nosso e que mudaram. Então, esse slide, ele traz hoje um pouco dessa realidade que a gente vê hoje no Brasil, da meliponicultura, com novos negócios que surgiram, como pessoas criando abelhas como pet em casa, ou gente usando efetivamente abelhas na polinização de morango, de café, de soja, de outros produtos. O mel das abelhas sem ferrão sendo cada vez mais valorizado. Então, a gente realmente conseguiu um avanço muito relevante. Mas eu queria trazer agora um pouco da reflexão sobre os próximos 10 anos. Então, a gente conseguiu avanços, mas ainda temos coisas muito importantes para conquistar. Eu diria que a gente hoje está num estágio de maturidade incrível da Associação Abelha, é uma instituição sólida que aprendeu, a gente como cientista também aprendeu com a associação essa questão de como comunicar corretamente, como preparar os materiais para comunicação, de como não parar somente na publicação científica e dar os próximos passos, coisas que já foram faladas aqui hoje, né, para a gente realmente fazer o nosso conhecimento chegar até a sociedade. Um dos pontos que eu gostaria de destacar, que eu acho que é um desafio para os próximos 10 anos, é realmente a profissionalização da criação de abelhas, tanto da apicultura quanto da meliponicultura. Vocês podem se assustar com o que eu vou falar, mas a meliponicultura não é uma atividade sustentável hoje. Ela economicamente vai mal.
A gente está vendo muitos meliponicultores desistirem da atividade por problemas burocráticos, por problemas financeiros mesmo. Um mês atrás me ligou a dona de uma das empresas mais importantes da meliponicultura, que está há 10 anos na atividade, querendo desistir do projeto, um dos projetos mais bonitos que eu já conheci, porque ela está com dificuldade econômica na empresa. Então, eu acho que o próximo salto que a gente precisa dar é de realmente sustentabilidade econômica da cadeia da criação de abelhas. E tem vários caminhos para a gente fazer isso. Um deles é a própria bioeconomia, por isso o título da minha palestra, né, eu valorizo aquilo que eu conheço. Eu acho que a gente precisa agregar valor aos produtos das abelhas. E veja bem, eu não estou falando de preço, estou falando de valor, o que representa um potinho de mel de abelha sem ferrão colhido na Amazônia, em uma área restaurada da Amazônia, que era um pasto degradado, e eu converti numa área natural e gerei renda para a população local e ainda trouxe impacto ambiental positivo, conservando espécies. É isso que está por trás de um potinho de mel. Não é um produto incrível, são sabores incríveis, mas tem muito mais valor do que simplesmente o sabor. Então, essa é uma questão, a gente já fez isso, a gente sabe fazer isso. Nós fizemos isso com a cadeia do açaí e nós fizemos isso nas cadeias de abelhas também. Olha o própolis verde, olha o própolis vermelho, mel de melato, mel feito a partir de cochonilhas, é exportado para a Alemanha. Mel de aroeira, o mel que era jogado fora, era usado para alimentação de colmeias, hoje é exportado. Então a gente tem muitos exemplos bem-sucedidos e a gente pode fazer isso muito mais com essa diversidade de espécies, diversidade de produtos que a gente tem. A associação da atividade com as atividades de restauração do meio ambiente é um passo que nós temos que dar. Se a gente cumprir a nossa meta de 12 milhões de hectares reflorestados até 2030, olha a oportunidade que nós temos de colocar as abelhas nesses sistemas restaurados e gerar renda a partir dali. Uma área que é custosa para os agricultores reestabelecerem, é uma oportunidade, inclusive, dele se pagar o próprio investimento que eles terão que fazer para restaurar todas essas áreas degradadas. E, obviamente, o impacto que isso vai trazer nas mudanças climáticas, tanto localmente quanto nacionalmente e globalmente, né? Temos duas oportunidades que a gente também tem que aproveitar melhor com as abelhas. Uma são os pagamentos por serviços ambientais, estão se tornando cada vez mais maduros, vários programas efetivamente funcionando. Eu vou citar 2 casos, um de Louveira, que é um dos casos que remunera melhor, eles pagam R$5 mil por hectare para o agricultor, por hectare preservado. E tem algum serviço de Atibaia, que está mais ou menos aproximado nessa linha, e um de Campinas, que incluiu a atividade de criação de abelhas como um dos requisitos para os agricultores obterem o pagamento por serviço ambiental. Só que isso ainda está pulverizado no país, a gente precisa realmente integrar esses exemplos bem-sucedidos, porque os criadores de abelhas são sérios candidatos a receberem pagamentos pelos serviços ambientais que eles prestam. A linha de biocréditos, isso foi lançado mais recentemente na COP do Canadá, de biodiversidade. A ONU, estou terminando. A ONU fez um documento recente orientando os bancos internacionais a destinarem 700 bilhões de dólares para investimentos em atividades que ajudam na conservação da biodiversidade, e eu desconheço algo que seja parecido com o que a gente faz com a atividade de criação de abelhas. Por fim, a polinização agrícola, vocês já estão muito bem atualizados e já sabem, não preciso mais me estender. O Observatório das Abelhas, eu sou um entusiasta desse programa, eu acho que vai gerar uma excelente rede para monitoramento do uso de pesticidas no Brasil e um monitoramento da atividade de criação de abelhas e vai se tornar uma grande bandeira da sustentabilidade da agricultura no futuro. Daqui 10 anos, nós vamos estar celebrando o declínio nos casos de mortalidade de abelhas e vamos estar mostrando para o mundo que o Brasil consegue fazer uma agricultura efetivamente sustentável, com indicadores bem sólidos. E, por fim, eu acho que para isso tudo virar realidade, para os próximos 10 anos,
a Associação Abelha precisa de mais apoio. A gente, ao longo desses 10 anos, teve que pelejar muito para conseguir os recursos que a gente gostaria, e a gente fez muita coisa com pouco recurso. Se a gente tivesse mais, a gente teria gerado um impacto realmente muito maior. E ela já se estabeleceu, já está madura o suficiente para dar um salto de contribuição, mas para isso precisa de realmente apoio financeiro e de recursos humanos com apoio da academia, mais gente da academia se aproximando, mais gente do setor de criadores de abelhas também se aproximando das nossas atividades para intensificar, amplificar o que a gente já faz. Desculpa ter estourado o meu tempo. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite. Parabéns, muito bom. Bom, o Cristiano já pautou o futuro, já está tudo anotado. Muito bom, muito bom. Está tudo resolvido, né, Eduardo? Então tá bom. Janete, agora a palavra é sua, vamos ouvir um pouquinho do trabalho com o Senai. Boa tarde. Eu trouxe minha cola para não correr o risco de não conseguir enxergar ali, tá, gente? Os anos passam, algumas coisas mudam. Mas vamos lá. Tudo a ver, né? Comunicação, capacitação e diferentes formas de levar boas informações, como colocado aqui por Cristiano. E esse é o nosso mundo, Senar. Tem tudo a ver. Tudo isso vai ao nosso encontro. Cristiano, eu sou de Uberlândia, tá? Sou mineira. Também é minha formação em zootecnia, né? Me lembro perfeitamente na minha disciplina, foi apicultura. Foi em 93, quando eu me formei, eu não conhecia a meliponicultura. Não era o meu mundo e nem da faculdade da qual eu estudei, mas eu tenho profundo respeito e admiração por apicultores e meliponicultores também. Conheci a meliponicultura no Senar. Eu tenho uma trajetória ao longo dos meus anos dentro do Senar, a qual muito me orgulho pelo sistema, pela forma que nós trabalhamos. Eu vou compartilhar com vocês, eu fiz alguns clássicos slides aqui, deixa eu ver. Só para dar uma breve contextualizada em relação ao Senar, né? Hoje nós já temos 31 anos de existência, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, nós fazemos parte do Sistema S e o nosso público é exclusivo rural, não atendemos o público urbano, né? Quem atende é Senac, Senai e os outros S dentro das suas competências e necessidades. Então, nós estamos hoje nos 26 estados e no Distrito Federal. Eu fico na administração central porque a gente dá todo o suporte para essas 27 administrações regionais. Aqui nós temos a nossa missão, né, que é realizar a educação profissional, assistência técnica e gerencial e a promoção social. São as nossas 3 vertentes que nós trabalhamos e eu fico responsável aqui pela educação profissional e pela promoção social também. E eu vou apresentar alguns números, estou conseguindo olhar daqui, eu vou apresentar alguns números para vocês, que eu vou chegar até a nossa parceria aqui, o nosso acordo com a ABER e com a Embrapa. Hoje, na formação profissional rural, que são os nossos clássicos cursos presenciais, cursos, treinamentos, nós atingimos 836 mil pessoas ano. Isso aqui são os dados de 2023. No formato à distância, 407 mil pessoas. Então, dentro da educação profissional, da formação profissional, nós atingimos mais de 1.200.000 pessoas ano. Na promoção social, porque a gente faz todo um trabalho socialmente com essas pessoas, além de trabalhar, né, com foco no mercado de trabalho, nessa melhoria, a gente foca também em ações de cunho social. Então, nós trabalhamos em programas especiais para mulheres, para gestão, agricultura de precisão, entre outros. Nós já capacitamos mais de 475 pessoas nesses programas. E em outras atividades, que são seminários, dia de campo, palestra, né, nós conseguimos 1.794.000. Então, no ano de 2023, nós chegamos a mais de 3 milhões de pessoas. E o que isso representa para a gente quando se fala
na questão da apicultura. Aqui nós temos os dados de 2023 também, que dentro da apicultura, aí eu estou falando dos cursos clássicos presenciais, nós chegamos num recorte aqui da apicultura, mais 19 mil pessoas, então nós tivemos mais de 19, quase 20 mil pessoas capacitadas pelos nossos instrutores. Esses instrutores, né, são geralmente da área de ciências agrárias, tá? Eles vão a campo e esses cursos são feitos na propriedade daquele público rural. Nós não tiramos o nosso público e os levamos para um centro, para uma escola física, não. As nossas escolas são as propriedades rurais. Então, nós temos esse instrutor, que é a nomenclatura que nós utilizamos, o educador, eles são capacitados em uma metodologia própria. Como foi comentado aqui, ele tem todo um conhecimento de como trabalhar, de como levar o conhecimento, né, como chegar a uma propriedade rural e encontrar um apicultor que tem 40 anos de experiência na apicultura, mas ele quer conhecer mais e ele quer ensinar também. Janete, mas só uma perguntinha. Sim? Esses apicultores, eles têm as suas terras? Eles trabalham nas terras próprias ou nas terras de... O nosso público, diferente formato. Tá. Pode ser terra própria ou arrendada. Ele tendo como, vamos dizer, como base rural, nós podemos atendê-lo. Então, eu arrendo um apiário, eu arrendo uma área que eu tenho um apiário, alguma coisa nesse sentido, ele é público nosso. Tá? Isso acontece bastante, né? Vamos dizer assim. Então, aí esses nossos instrutores se deslocam e vão até aquele local. A gente trabalha com um número de pessoas em cada curso. Esse curso pode ter 3 dias, 2 dias, depende o tipo de curso. E cada regional, cada estado, ela personaliza de acordo com a sua demanda, com a sua realidade. E na meliponicultura, no ano de 2023, foi 4.084 participantes. Aqui tem um portfólio dessas ações, alguns cursos, né? Apicultura básica, implantação do apiário, gestão e planejamento do apiário, produção de pólen, produção de própolis. Opa, desculpa. Esse é o nosso, algum desses cursos. Esse aqui, o que acontece? A regional também ela vai definir quais são esses cursos. Então, que eu tirei, a gente tem um sistema, eu tirei o nome desses cursos, só para vocês terem noção, que são aplicados para o nosso público, né? Produtores, juntamente com a sua família, com trabalhadores, né? Quem mais nos procurar. Eu vou aproveitar, vou apresentar para vocês o quê? Tudo que a gente tem, que seja de apicultura ou qualquer outra cadeia, apicultura, meliponicultura, outra atividade, a gente tem uma plataforma que a gente coloca tudo lá, que é o nosso Senar Play. Nesse Senar Play tem as cartilhas, nós temos mais de 150 títulos de cartilhas, nós temos mais de 300 vídeos técnicos lá também, e nós temos um tour, que eu vou mostrar, que é um tour de apicultura que foi feito no Paraná. Ainda não é esse. Aqui são 2 nossas cartilhas, né, na apicultura, que é na parte de instalação de apiário e manejo de apiário. Esse aqui é um tour, infelizmente ele não está passando, mas depois ele está lá no nosso Senar Play. Nós fizemos um tour exclusivo, só que foi de apicultura no Paraná. Esse tour ele é 360 graus, permite ao nosso participante, durante o curso, ele pode acessar pelo próprio celular, mas a gente tem também óculos, tá? Aquele Quest 2 de realidade virtual, que permite o participante colocar esses óculos e ele ter uma imersão, vamos dizer assim, em um apiário. Aí tem todo o transporte das caixas, depois no apiário, depois a extração desse mel, o armazenamento desse mel, o que nem sempre é possível durante um treinamento presencial, que muitas vezes você não consegue ter todas essas etapas em um local. Então, a gente criou esse tour, né, para proporcionar uma proximidade melhor das etapas para o nosso público. E ele está sendo utilizado, não são todos os cursos,
porque nem todos os cursos isso é permitido, ou ainda o instrutor está sendo, vamos dizer, capacitado para utilizar mais esse recurso nos nossos treinamentos, mas a maioria dos cursos hoje a gente tem essa realidade virtual para aprimorar esse acesso. E aqui eu vou falar, né, com muito orgulho, do nosso acordo de cooperação técnico com a abelha e com a Embrapa Meio Ambiente, que foi iniciado em 2022. É um ACT tripartite, como foi mencionado aqui. E desse ACT, o que nós já construímos? Não está passando aqui. Opa, passou. Então, nós já temos esse curso, Manejo Produtivo na Apicultura, é um curso à distância, com a carga horária de 8 horas. Ele foi lançado em 2022, outubro de 2022, foram ofertadas 81 turmas, tá? Nós já chegamos a mais de 11 mil matrículas, com mais de 7 mil concluintes. Então, nosso índice de conclusão é 63%, isso é a nossa média mesmo, tá? De conclusão nos nossos cursos à distância. E a gente tem notado que o nosso público, hoje o público, né, do meio rural, está muito mais aberto e amigável com o formato à distância. Tanto que a gente tem investido muito nesse sentido, cursos WhatsApp, e isso tem sido bem recebido pelo nosso público. O outro curso que nós temos aqui, feito em parceria nesse ACT, é o Captura de Abelhas Sem Ferrão, que foi lançado em maio de 2023, então a gente tem aí praticamente um ano, né? Foram 90 turmas ofertadas, com mais de 14 mil matrículas e mais de 8 mil concluintes. Aí a gente tem agora uma cartilha. Esse aqui é o curso, Captura de Abelhas Sem Ferrão. Aqui é a cartilha de meliponicultura, né, instalação de meliponário, tá? Foi lançada agora em dezembro de 2023. Essa é a nomenclatura que nós utilizamos, que são cartilhas, elas são feitas todas com uma passologia, com muitas fotos, tá? Com possibilidade de inserção de vídeos também. Então, a gente lançou essa cartilha agora em dezembro. E um detalhe, é a mais acessada no Senar Play. De todas as 156 cartilhas que nós temos, a mais acessada é essa de meliponicultura. E os vídeos que são fruto do acordo de cooperação, nós temos hoje 30 vídeos que estão lá no nosso portal, no Senar Play, que é ou de apicultura ou de meliponicultura também. E são excelentes esses vídeos, também são muito bem acessados. E por que eu falo? Isso aqui, o instrutor, ele vai aplicar seu curso lá presencialmente, mas ele indica também essa nossa plataforma para as pessoas procurarem de forma complementar. E acontece o inverso também, a pessoa procura, acessa o nosso Senar Play, conhece os cursos e daí ele pode ir nas nossas regionais, tá? Via Sindicato dos Produtores, e solicitar um curso. Aí ele vai atender alguns requisitos, um deles, como eu falei, é o número de pessoas, a gente precisa do número mínimo, né? É em torno de 12 a 15 pessoas em cada curso que nós trabalhamos. Então, ele vai procurar. Então, a gente tem os formatos, né? Deixa eu ver aqui. Esse aqui é um vídeo, é o último slide. Esse é um vídeo que foi feito da nossa campanha em 2023. Nós fizemos uma campanha, o sistema CNA-Senar, muito grande, né, do que era realmente no campo, e um dos, vamos dizer, que foi escolhido, desculpa, ele é da Bahia, é um apicultor, e ele vive hoje, né, tem toda a sua família, tem tudo que ele lá, que é fruto da apicultura que ele trabalha hoje. Esse vídeo depois a gente pode passar, se tiver como, ele está resumido, mas esse produtor, ele muito nos orgulhou e nos orgulha no sentido porque ele realmente é um que procurou, ele fez vários cursos do Senar, tá? E hoje ele tem muito orgulho de viver pela apicultura também. Aqui eu finalizo, tá? Quando quiser, eu estou à disposição para mais informações.
Ei, quando a gente fala em agro, é isso que vem na sua cabeça, né? Pois o agro no Brasil está muito mais próximo do que você imagina. E são os próprios produtores que vão contar essas histórias pra você. Minha esposa queria uma renda extra pra ela. Comecei a catar reciclável na rua pra ela trabalhar em casa. Aí conheci uns amigos que ele criava uma abelha e fui mais eles. Me agradei, gostei e resolvi criar abelha. Meu início na apicultura foi bagunçado, porque não sabia o que fazer. Quando eu ouvi falar do curso do Senar, comecei a participar e chegamos a 120 caixas. O Senar veio para dizer assim, levanta, e nós levantamos. Hoje eu não consigo imaginar a vida de ninguém sem o Senar. Quem quiser ficar melhor no que faz, na parte rural, procure o Senar. É do meu apiário para sua casa. Agro, do pequeno ao grande, do campo pra você. Uma campanha do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Senar. Obrigada. Muito bom. Bom, boa tarde a todos. Primeiro queria agradecer ao Antônio, a Ana, todo o pessoal da associação pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Não trouxe nada muito, assim, nenhum furo de reportagem, viu, Antônio? Mas tem um pouquinho da nossa visão ali, que eu acho que ele vai colocar, tem uns poucos slides, da nossa visão de comunicação, né? A gente, recentemente na Globo, a gente batizou a nova plataforma, uma plataforma que a gente batizou, na verdade, de Nova Globo Rural. É uma plataforma do Grupo Globo, enfim, a marca todos vocês conhecem, tem um programa de TV, mas os acionistas do grupo, né? Hoje a gente tem pelo menos dos 3 vice-presidentes da Globo, para quem não sabe, 2 pelo menos são diretamente ligados com agronegócio, com produção de café, com criação animal também. Um deles, inclusive, que é o nosso conselheiro Zé Roberto, muito ligado a questões de sustentabilidade, né? Tem propriedades nessa área de turismo rural, turismo ecológico, e essa demanda partiu do Conselho de Administração para nós, para criar uma plataforma moderna do agronegócio, de comunicação, que representasse à altura a importância desse setor para a economia do país. E, na época, a pergunta, né, o questionamento que nos veio foi se a gente via nos veículos, independente de ser Globo ou não, o agro representado da maneira que o setor merece, né? E a resposta foi imediatamente não. A gente não tinha, desculpa, então um pouquinho rouco, a gente não tinha uma cobertura tão centralizada como a gente tem hoje, que esse foi o nosso objetivo com a plataforma da Nova Globo Rural. Então, só para vocês entenderem, a gente tem hoje, a Globo são 2 unidades, TV Globo, que reúne jornais, né, enfim, telejornais, o G1, o GE, G-Show, Globoplay, o streaming, né, e a nossa unidade, que são todos os jornais, todas as revistas e o Sistema Globo de Rádio. Essa unidade começou, então, essa nova plataforma começou na unidade em que eu estou, que é essa unidade de jornais, revistas, Sistema Globo de Rádio, e hoje Globo Rural passou a ser um hub de comunicação dentro do grupo, que fala, quando o assunto é agronegócio, para o jornal Valor Econômico, para o Globo, para a revista Globo Rural, para a CBN. Esse material é produzido pela equipe Globo Rural, que dobrou mais, que dobrou, quase triplicou de tamanho nesse último ano. É por isso que eu não consigo falar com você, Cassiano, é isso? É também por isso, tá. Na verdade. Só para mostrar. Eu tive o prazer de liderar esse movimento lá, nesses últimos 2 anos. E aí a gente tem hoje, então, essa plataforma, porque a gente entende, o grupo entende que o agro não é só um agro, não tinha como a gente fazer uma cobertura como a gente vinha fazendo, de enviar 2 equipes de jornalistas de agro, seja do Valor Econômico, da CBN ou da revista Globo Rural, para o mesmo evento, por exemplo, você tinha um desperdício de pessoas, enfim, de energia, e aí a gente criou, então, essa plataforma, que hoje a gente chama de Nova Globo Rural, que é basicamente Globo Rural, Valor Econômico, Rádio CBN, está tudo isso junto em globorural.com.br, que é o domínio principal, além do programa Globo Rural, que agora a gente também está vendo como pode se integrar, que é um caminho natural que a gente deve fazer também ao longo do tempo. Globo News também a gente começou nesse último ano, e aí só queria começar ali, pode passar o primeiro, tem como passar aqui o primeiro slide? Só depois dessa breve introdução, falar um pouquinho do que aconteceu com a comunicação, né, nos últimos anos, as últimas décadas. Até fiz a brincadeira, né, do Gutenberg, que é o pai da imprensa, para quem não sabe, o criador da famosa máquina de escrever,
a inteligência artificial generativa, que é o que a gente tem falado muito hoje, não só nos veículos, nos grupos de comunicação, inclusive eu acho que estão um pouquinho já atrasados em relação à adoção de inteligência artificial, embora a gente já adote com muita parcimônia e cuidado. Mas o que aconteceu? Né? A gente saiu de meios tradicionais, máquina de escrever, máquina fotográfica, rádio, televisão depois, para um mundo que hoje a gente vê todas as pessoas, quem quiser, vira comunicador, tem sua rede social, influencia outras pessoas, positiva, às vezes negativamente, ou sem muita responsabilidade sobre o que está produzindo. Então, o que a gente diz é que a disputa pela atenção, pelos cliques, inclusive, ela está muito mais acirrada hoje, né? Então, você tem uma comunicação muito mais dispersa, as pessoas estão muito mais dispersas. Antigamente, você tinha um tempo, as pessoas tinham um tempo maior de qualidade para ler jornal, para ler revista, ler um livro, e hoje a gente vê a dispersão, né, que está muito nas nossas mãos, no celular e principalmente em rede social, e isso para a comunicação, embora a gente tenha se adaptado, venha se adaptando e conseguindo grandes números de audiência, crescendo todos os meses em audiência, a gente olha, de certa forma, como um desafio, porque tem que vir um passo 2 a partir disso, né? Não adianta você falar com um monte de gente e o que você está fazendo com essas pessoas, né? Qual que é no nosso caso ali, né? Como que a gente está o nosso engajamento, com quem a gente conversa de fato, e a partir dessa dispersão toda da comunicação, da informação como um todo, a gente vê o que hoje eu considero, não só eu, né? Acho que muitos dos meus colegas, talvez você concorde, vocês aqui também cientistas, como o maior desafio hoje da comunicação, que são as notícias falsas, né? As chamadas fake news, e a falta de confiança que essas fake news acabam minando aí a credibilidade, seja de cientistas, seja de veículos que trabalham de forma profissional e com responsabilidade a informação, né, e o impacto que a comunicação pode ter. Então, eu classificaria esse como o maior desafio, mas, ao mesmo tempo, tem também oportunidade. Da mesma forma que você tem hoje essa grande quantidade de canais disponíveis, só tenho 5 minutos, mas eu acabei de começar, brincadeira. A gente tem também oportunidades, né? Aqui tem a base do que a gente considerou na nova Globo Rural, que é o agro não é uma coisa só, né? Inclusive, estava falando sobre isso no final de semana para alguns amigos, quando as pessoas falam de agro, teve um vídeo que viralizou, inclusive de uma atriz que era da Globo, esse final de semana, e tinha muita gente comentando sobre isso, aí, para variar, né, o jornalista de agro tem que falar qual que é a opinião. E aí, a primeira coisa que eu falo é sempre essa. Eu falei, gente, o agro não é uma coisa só. O Senar, o Daniel Carrara do Senar sempre fala isso, enfim, o pessoal do agro que conhece o agro a fundo sabe, né, que o agro é feito de, vamos pegar 5 milhões de propriedades, das 5 milhões de propriedades, 4 milhões ou mais, quase isso, pequenos e médios produtores, tem 200, 300 mil ali que fazem o PIB do setor, mas que não são somente eles os donos do agro, vamos dizer assim, né? Então, a gente, para entender, né, e como a gente atuar na comunicação, esse quadro aqui foi fundamental dentro da estratégia, que é entender o agro em todas as suas vertentes, né, mostrando o quanto ele é regional. E é por isso que hoje a gente tem uma grande parte da nossa equipe muito focada no interior. Então, a gente tem a base em São Paulo, mas hoje a interlocução é direta, né, inclusive com o WhatsApp aqui, desses correspondentes no interior, trazendo informações em loco, porque a gente colocou aí o produtor no centro dessa produção de conteúdo. Então, a gente entende que falando com o produtor, falando sobre o que interessa a ele, a gente consegue conectar todo o ecossistema em que ele está inserido, seja a cadeia de insumos, seja transporte, logística, ou dentro, fora da porteira. Deixa eu passar aqui. E aqui tem um pouquinho da que a gente trouxe 2 publicações recentes aqui, a capa da Globo Rural, que foi sobre abelhas no ano passado, se não me engano, e agora a matéria no Valor Econômico da semana passada, trazendo um pouco do impacto das enchentes no Rio Grande do Sul, a mortandade de abelhas, e aí o que a gente considera hoje como uma comunicação eficaz, né? O que a gente tem procurado fazer. Primeiro, é entender que as plataformas hoje diversas, seja TV, rádio, jornal, revista, Instagram, YouTube, WhatsApp, né, todos esses canais disponíveis, eles têm suas linguagens próprias, então a gente precisa sempre entender qual é a estratégia
para atuar na comunicação. Então, se eu vou falar de abelha, como é que eu vou comunicar essa notícia da mortandade do Rio Grande do Sul no canal do WhatsApp com 300 mil, 200 mil pessoas? Como que eu vou comunicar aos milhares de seguidores de redes sociais? Como que eu vou tratar isso na revista, que é um público já com muitos, talvez alguns aqui assinem a revista, tem muitos pesquisadores, a Embrapa, pessoas já com mais maturidade, experiência e também que valorizam essa informação com profundidade, e ao mesmo tempo tornar tudo isso visualmente atraente, objetivo, porque as pessoas estão basicamente consumindo em 30 segundos a informação hoje, cada vez menos, né, nas rolagens. Isso estou falando da massa, acho que não é aqui o parâmetro, nenhum de nós, mas a massa hoje se comunica em 15 segundos, 20 segundos, 30 segundos, e aí a gente tem esse desafio sempre de reter essa atenção por esse tempo, nesse tempo, por isso o conteúdo precisa ser com profundidade, no nosso caso, falando de um nicho de mercado, e uma informação sempre o máximo possível baseada em ciência, que é o que a gente valoriza muito. Eu acho que outra coisa que é importante dentro dessa estratégia, e por isso vocês talvez tenham notado que a campanha famosa do Agretec, Agro é Pop, Agro é Tudo, que teve sua função muito importante ali de revelar o agro para a sociedade, embora em 30 segundos também, ela estava falhando, de certa forma, em não trazer as pessoas. Então, hoje, o agro não é pop, nem tech, nem tudo mais. O agro é seu Jurandir, é o seu apicultor aqui da campanha no Senar, que, inclusive, foi muito legal no ano passado. Teve Luciano Huck, como disse a Isabela. Então, mas é importante porque furou a bolha, né? Saiu do agronegócio. E a gente criou nessa nova Globo Rural, inclusive a Isabela faz parte desse conselho, um conselho consultivo de grandes nomes. Então a gente se consulta com essas pessoas, a Isabela é uma delas, o Zé Roberto Marinho foi o primeiro a erguer a mão e falar que queria participar, porque ele está em todas essas reuniões também aprendendo e compartilhando conhecimento. Enfim, tem a BAG que estava aqui, tem a DPA, da Associação de Proteína Animal, e a cada reunião, investidores, enfim, tem todos os elos da cadeia produtiva ali, e a cada reunião a gente faz também, a gente traz convidados de fora para aprender e compartilhar conhecimento. Então a gente tem, a partir desse conselho consultivo, dessa equipe de jornalistas especializados, uma informação mais profunda possível, sempre com o produtor rural no centro, claro, com as excepcionalidades ali, né? O Valor Econômico fala muito com o mundo de negócios, CEOs, executivos, mas sempre com história, sempre colocando personagem nessa história, porque as pessoas precisam dessa identificação. E acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Acho que é isso. Aqui meus contatos, fico à disposição também. Lembro, inclusive, que a gente tem dentro da Globo Rural, agora no digital, também um espaço chamado de Vozes do Agro, em que a gente abre esse canal de comunicação para quem quiser colaborar, escrevendo artigos, mandando vídeos para a gente. Então, já fica o convite para todos vocês aqui, que são pesquisadores, enfim, pessoas que entendem muito dos seus respectivos temas aí, e vocês podem falar com a gente, mandar tem o meu contato aqui, o Antônio também pode passar, a gente tem ali esse canal aberto com as sociedades, claro, sempre respeitando uma apuração, sempre respeitando um conteúdo que faça diferença na vida daquele leitor e não apenas um release, como a gente chama de propaganda, para vender produto, etc. Acho que é isso. Consegui cumprir meu tempo lá, Antônio. Conseguiu, mas deixa eu aproveitar, antes de fazer uma pergunta para o Cris e para a Janete, vou colocar você numa saia justa, tá? Vamos inverter a posição aqui. Tá. Você passou o dia aqui e assistiu uma série de coisas fantásticas, né? E aí você chamou várias pessoas. Se você não tivesse indo aqui, seria muito difícil eu conseguir te passar isso. E convencer você a fazer eu digo a mídia, né? Sim. E qual é a dica que você vai dar? Porque eu também ouço muito a comunicação, todos nós, a comunicação, ouvimos um puxa, mas tem tanta notícia boa e a imprensa dá as notícias. Então, assim, de polinizadores e polinização, sai muita coisa importante. Né? O depoimento do Cristiano e todo o depoimento da Janete são depoimentos, assim, é só um pouquinho de tudo aquilo que a gente poderia. E a gente tem que aprender, né? Eu acho que a Associação Abelha já fez muito, mas tem que aprender a dialogar com essa mídia que hoje é o que você falou, é rápida, enfim.
Qual é a dica que você dá? Se você estivesse no meu lugar, vamos lá. A dica no seu lugar, eu ia pegar um nome mais forte aqui do evento, talvez, ou a pesquisa, ou a história. Eu acho que a gente, como jornalista, a gente está sempre interessado por boas histórias. E geralmente com personagens, você sabe muito bem isso, personagens interessantes. E aqui eu conheci alguns personagens interessantes. Professora Vera, que eu acabei de entrevistar ali fora, um apicultor Heber lá, meu conterrâneo do Paraná, está ali atrás. Então, acho que assim, a gente está, como você disse, numa maré de tanta informação. Hoje, por exemplo, era para ter um repórter aqui, mas não podia porque tinha a AgroBrasília aqui do lado, então ele está na AgroBrasília. Então, acabou que o Cassiano já faço a entrevista, mano, já vai sair daqui a pouco ali nas redes sociais, o vídeo da professora Vera, amanhã do Heber. Então, assim, é difícil hoje, porque eu costumo dizer que se a gente tivesse 50 jornalistas especializados em agro, não ia dar conta de tudo. Porque você tem a abelha, tem a soja, tem o milho, tem o Paraná, tem um evento acontecendo em Mato Grosso, tem outro em Mato Grosso do Sul, mas quando você tem uma boa história, a gente opa, aqui tem uma história legal que isso pode interessar, seja o leitor do Valor Econômico, o ouvinte da rádio, ou, enfim, a revista, alguma matéria interessante. Então, a gente está sempre de olho nesses eventos, claro, sempre avalia, e é uma triagem bem difícil de fazer, já abrindo meu coração para você, é muito difícil porque a gente tem muito assessor de imprensa o dia inteiro, e às vezes ele manda para mim, ele manda para o repórter, manda para o editor, ele manda para todo mundo. Então, a gente fica às vezes numa dificuldade de falar, pô, isso aqui é legal, isso aqui não é legal, para onde que eu vou? Então, hoje é o dia da abelha, pô, aqui tá aqui a notícia, né? O dia da abelha está aqui, então daqui está saindo uma notícia hoje. Mas é realmente muito, muito difícil hoje a gente conseguir equilibrar todos esses pratinhos com a equipe que, dependendo de mim, vai ter mais de 100 jornalistas de agro aí cobrindo o setor. Mas é isso. Espero ter respondido. Com certeza, com certeza. E eu queria agora jogar uma pergunta que vale tanto para a Janete como para o Cristiano, e obviamente a Janete primeiro aqui, o Cristiano trouxe tantas ideias também, mas Janete, a gente tem que trabalhar com prioridades, né? E você colocou uma série de ações do Senar e que a gente tem que também pensar, né, o futuro desse ano e dos próximos anos. O que você, nessa parceria conosco, o que você acha que seria o mais interessante para a gente apostar? São várias mídias também, né? Tem EADs, tem cursos, tem vídeos, tem, enfim. Qual que é o seu feeling aí? O que seria mais importante? Olha, para dizer o que é o mais importante, de forma bem pontual, eu diria que é continuar o que a gente tem feito. E tem dado muito certo. Então, é a gente continuar, talvez, avançar um pouco mais na questão do presencial, né? A gente pode continuar as nossas cartilhas são muito bem acessadas, a própria Globo Rural, né? Sempre a gente tem alguma cartilha citada no nosso programa. Então, eu vejo que esse formato de cartilha, que é muito técnico, no sentido assim, o cuidado, mas numa linguagem para o produtor, isso é extremamente necessário, porque ela é muito acessada e procurada pelo nosso público. E, claro, gente, continuar no formato à distância. Isso tem dado muito certo, né? Como eu falei anteriormente, o público nosso está muito amigável para isso. Então, a gente continuar com esse cuidado, né? E tudo que é feito, tem sido feito na parceria, tem sido muito elogiado. Então, acho que esse é o caminho de continuar o que está sendo feito de forma muito profissional e cuidadosa. A gente pode, então, como eu falei, pensar um pouco mais, né, nessa continuidade desse material também. A gente tem essa preocupação e esse cuidado, porque nos treinamentos presenciais, esses materiais são entregues também. Que a gente tem, né, o nosso clássico produtor, produtora, que ainda quer, claro, aquele físico, né, para as anotações e tudo mais. Então, é continuar brilhando como a gente tem brilhado e procurando um pouco mais de ações presenciais do que a gente já tem feito para isso chegar no presencial. Ok. Pois não. Por favor. Posso fazer uma contribuição em relação... Por favor. O microfone. Tá. Claro.
Daniel estava seco para fazer isso. 2 minutos. Não. Pessoal, olha só, foi a fala de muitos aqui hoje, o Cristiano acabou falando um pouquinho sobre isso também, depois a Janete completou muito bem com relação à profissionalização dos criadores de abelha, né? E por proposta de mudança, talvez, de um mindset diferente, de como a gente está vendo esses criadores de abelha. Então, a gente sempre observa o criador de abelha, né, o apicultor, o meliponicultor, como dono das suas caixas. Eles são sempre os empreendedores. Eles estão diretamente relacionados com o negócio. Então, desta forma, a gente não está levando a profissão de apicultor. Então, eu gostaria de deixar aqui um depoimento também. Nós precisamos de apicultores. Imagine pessoas que têm um sítio, que têm uma fazenda, gostaria de aplicar apicultura no seu sítio, na sua fazenda, ele deveria contratar um apicultor para trabalhar. Então, frente a essa demanda de mercado, né, e frente a Baldoni, que precisa a todo momento de mel, nós montamos um projeto, a gente denominou de Projeto Alveari, onde nós estamos dando educação para alunos de uma ETEC, de uma escola técnica, que fica lá em Pinhal. Então, a gente pegou os alunos do 3º ano do ensino médio, né, e durante o ano a Abelha tem nos ajudado muito, a gente está escrevendo todo o material didático que eles estão tendo as aulas, né, nós já formamos alguns apicultores, e esses apicultores eles estão desenhados não para que sejam donos de suas colmeias, mas que eles sejam profissionais na sua área, né, tenham orgulho de ser apicultor, e eles trabalham para alguém que precise que eles trabalhem na atividade de apicultura, na atividade de criação de abelha. Então, nós montamos um plano de salários e de benefícios, um plano de carreira para esses jovens, são jovens de 17, 18 anos, né, eles iniciam a carreira recebendo R$ 2.200, né, e vão crescendo de apicultor júnior, vão a pleno e vão a sênior, né, dependendo do número de colmeias. Eles nascem com 300 colmeias, né, nós temos todos os manuais de boas práticas, de como isso acontece, e eles vão se desenhando. Então, é uma iniciativa para que a gente passe a formar, a ter a profissão muito clara de apicultor. E eu acredito que o Senar pode nos ajudar muito, né, nessa área, para que a gente possa multiplicar essa escola para outras escolas rurais. Então, nós fomos procurados, por exemplo, pelo governo do Paraná, né, para que lá no Paraná a gente pegasse algumas escolas agrícolas também e implementasse esse mesmo, falta braço, né, esse mesmo modelo em que a gente tem colocado aqui em São Paulo, está recebendo cerca de 15 a 20 apicultores formados todos os anos nessa escola. Excelente. Só aproveitar, então, que nós temos um curso técnico em zootecnia. Esse é um curso técnico em zootecnia de 1.200 horas. Ele acontece a maior parte à distância, mas ele tem uma boa parte do presencial também. Por que não, talvez, né, pensarmos numa inserção de alguma coisa nesse sentido? Sim. O que a gente está vendo são alunos do ensino médio, né? Depois toda a iniciativa para que eles continuem estudando. Então, dentro do projeto, inclusive, a gente coloca, né, discutimos hoje sobre isso, né? Foi uma questão que o Carlos colocou, né, a questão do agrônomo, não só o agrônomo, né, mas levar a educação de criação de abelhas, de polinização de uma maneira geral para dentro da academia, né, e trazer universitários na área de agronomia, de veterinária, de biologia, estudando e tendo essas disciplinas, assim como os produtos do universo da colmeia, mel, pólen, geleia real, apitoxina, enfim, nos cursos de farmácia, de nutrição, de engenharia de alimentos, para que a gente possa explorar um pouco mais disso também. Então, são sugestões jogadas. Inclusive, só aproveitando que a gente tem uma parceria com a Crop Life, que o Roberto até mencionou hoje pela manhã, que a gente trabalha muito vamos dizer, na formação dos nossos educadores também. Seria uma questão para a gente pensar junto com a abelha e outras parcerias, porque os nossos educadores, eles precisam, né, eles precisam ser atualizados. Então, dentro, talvez, de um contexto do que foi colocado aqui, a gente poderia pensar, né, Roberto, assim como a gente fez a nossa parceria. Muito bem. Cristiano, a abelha rainha já avisou que eu tenho que encerrar. Então, por favor, mas como eu não fiz nenhuma pergunta para você, você listou muita coisa. Seleciona aí o que você acha de mais fundamental para os próximos, pelo menos para o próximo ano, porque aí tem os nossos 10 anos garantidos. Mas vamos lá. Acho que se eu fosse destacar a aproximação da academia com esse trabalho de divulgação. Eu acho que ainda
a gente trabalha de forma muito distinta. Na academia, a gente aprende a escrever paper, a fazer palestra, a gente não aprende a fazer comunicação para o público leigo. Eu, particularmente, aprendi porque me aproximei muito do trabalho da Associação Abelha. Então, desde o início, a gente teve, nas entrevistas, tinha media training, o contato com a Débora e com o Guilherme, nessa lapidação da informação, o que eu falo, o que eu deixo de falar, e a prática, né? Então, aquilo que eu falei de dar entrevista até para o Jornal da Esquina, a gente fazia mesmo, até como uma forma de treinamento, de forma que ao longo do tempo eu me senti capacitado a comunicar para o público leigo de forma cada vez melhor. Mas isso não é generalizado na academia. A academia tem dificuldade de comunicar. A Ana hoje mencionou, né, que no próprio edital a gente previa, né, que tinha que ter não só artigo científico, tinha que ter divulgação. Então a primeira parte é essa capacitação e treino. E aí a segunda parte, o reconhecimento e a valorização dos acadêmicos que fazem isso. Hoje eu me sinto muitas vezes desvalorizado por esse trabalho de comunicação. Acaba tomando uma grande parte do meu esforço acadêmico e tempo, né? Então eu publico menos artigos científicos, eu oriento menos alunos, e isso pesa negativamente, por exemplo, quando eu vou competir por uma bolsa produtividade. Então, hoje tem Bolsa Produtividade voltada para acadêmico, Bolsa Produtividade para inovação, talvez, já aproveitando que estamos na casa do CNPq, que é o grande motor disso, talvez uma Bolsa Produtividade para divulgação científica, né? Eu acho valorizando isso. E os próprios acadêmicos, quando estiverem avaliando os pesquisadores, também levarem isso em consideração quando estiverem avaliando a atuação dele, né? Muitas vezes, meu currículo hoje está prejudicado porque eu me dedico muito... Mas a sua legião de fãs não podem deixar de lado, então eu sinto muito, né? Mas a Roberta quer fazer... Na verdade, é bem rápido. Eu acho que a gente tem uma oportunidade ímpar agora, porque nós temos... Está atrasado por conta de pandemia e tudo, mas nós temos agora 2 anos para todos os cursos de graduação e em breve os de pós-graduação obrigatoriamente vão ter que ter 10% de extensão nas suas matrizes curriculares. É obrigatório. E aí vai mudar o sistema de contagem também, Cristiano. Então, eu acho que é uma oportunidade para a gente que está discutindo isso aqui, de inserir a importância das abelhas, inserir prevenção de mortalidade, todas as questões que nós colocamos aqui agora, da gente trazer tudo isso que a gente faz de divulgação para as universidades poderem inserir, já que a gente fala tanto que tem que inserir tal coisa no curso, tem que inserir, que a gente aproveite essa questão da extensão, que é obrigatória para todo o país, que é a curricularização da extensão. Eu acho que é uma oportunidade que a gente precisa pensar bastante nela. Ok. Olha, gente, então eu também, para encerrar aqui, eu não posso, já que estamos falando de comunicação, eu não posso deixar de falar do grupo de comunicação da Abelha, que outras pessoas já falaram, e eu não falei, então é uma vergonha, né? Então, é claro que eu tenho que citar ali a Débora, o Guilherme, o Roberto, e a Kátia, que é bióloga, eu sinto muito, mas ela está enveredando para a comunicação, né? E é isso, é esse grupo que faz todo esse trabalho da comunicação abelha. Eu gostaria que vocês acessassem esse novo site, que vai estar no ar neste ano, 10abelha.org.br, que está com todo esse material que nós fizemos para essa comemoração e que vai ser alimentado com outros materiais até o final do ano, e depois tudo isso vai ser incorporado e tempo esgotado. Eu só mais uma coisinha, e isso tudo será incorporado na Abelha a partir do ano que vem no site oficial, tá? E também não agradecer, né, porque a gente não estaria aqui sem os associados e os apoiadores que propiciaram esse dia maravilhoso, que eu realmente acho que foi maravilhoso. Obrigado a todos. Viu?